Olá, gente! A gente está começando mais um MartaCast, um podcast dedicado às notícias sobre o esporte feminino. Toda semana, por 1 hora, a gente vai discutir todos os acontecimentos que envolvem o esporte de mulheres, com foco nas mulheres atletas brasileiras. Para você que não nos conhece, o MartaCast é o podcast da Revista Marta. A Revista Marta é uma revista esportiva produzida no Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenada por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os resultados do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Vamos falar também sobre a Superliga Feminina, os resultados da última semana. Vamos falar aí da parada da Tati Weston Webb no surf. Ela vai fazer uma parada na carreira dela. E vamos também discutir os resultados recentes do tênis. Antes da gente começar, a gente vai se apresentar. Eu já me apresentei, Carol Vimiero. Vou passar para a Malu. Oi, gente, eu sou a Malu e faço jornalismo, estou no 5º período e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Soraya, faço jornalismo, estou no 3º período e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o JP, eu sou bolsista aqui do Coletivo Marta e faço jornalismo, estou no 7º período. Então vamos começar o nosso primeiro bloco falando de um assunto não muito alegre, mas muito sério, que foi um caso de racismo que aconteceu no jogo da Série A1 feminina entre Sport e Inter. Malu, conta pra gente um pouco do caso. Sim, então, nessa segunda-feira, dia 31 de março, em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Brasileiro Feminino, foi marcado por um episódio lamentável, né? Durante os acréscimos do segundo tempo, logo depois do Sport ter feito o gol de empate, uma banana foi arremessada em direção ao banco de reservas do clube pernambucano. Em nota oficial, o Sport exigiu que houvesse uma punição exemplar do responsável e, após a partida, o diretor de futebol feminino, Alessandro Rodrigues, registrou um boletim de ocorrência. E horas depois, a CBF se manifestou sobre o caso e pediu que a Procuradoria-Geral do STJD que o Internacional fosse punido preventivamente até o julgamento e que ele cumprisse 3 partidas de portões fechados fora de Porto Alegre. E nessa terça-feira, dia 1 de abril, o pedido foi acatado pelo presidente do tribunal. Esse episódio de racismo ele foi registrado pelas câmeras da TV Brasil e nas imagens da emissora é possível ver a quarta árbitra, a Andressa Hertmann, recolhendo um pedaço de banana e registrando o caso na súmula. Ela foi até o local após muitas reclamações do Banco do Esporte e a árbitra Cássia Franca de Souza relatou o caso na súmula. Mais tarde, em nota oficial, o Clube Gaúcho informou que identificou a responsável e detectou que foi uma jogadora da categoria de base do clube. Segundo o Ivandro, o vice-presidente do conselho da gestão do Inter, a atleta foi comunicada do seu desligamento e hoje pela manhã foi efetivado a rescisão do contrato dela, que era um contrato ainda em formação. A identidade dela não foi divulgada, ela é recém-completada 18 anos, acabou de virar maior de idade e ela tinha chegado no clube recentemente. Foi desligada do clube. É extremamente lamentável tudo isso, e eu acho que esse caso ele se torna mais agravante ainda quando a gente vê que é uma atleta de base, né? Sim, foi A é gente, triste, né? Assim. não, seria triste de qualquer forma, mas eu acho que dessa forma fica pior ainda porque a gente sabe que são atletas em formação. Em formação não só para ser atleta, né? Elas estão em formação para ser um ser humano, uma pessoa razoável, uma pessoa com ética e moral e tudo mais. E é muito doido o quanto que a gente precisa começar a questionar as bases dos clubes sobre o quanto que eles estão formando esses atletas. Eles estão formando eles somente como atletas? Eles só olham para eles como jogadores de futebol? Assim, eles não estão enxergando essas pessoas como seres humanos que precisam debater sobre todas as coisas, assim? Então, assim, muito triste em todas as questões, assim. É lamentável, a gente espera que isso nunca mais volte a acontecer, né? E que medidas sejam tomadas, assim. Que a gente comece a cobrar também os clubes, que a gente comece a cobrar tudo isso, porque a gente não pode olhar para esse caso como um caso isolado. A gente tem Até porque tem visto. vários casos, inclusive nas divisões de base, assim, né? Não só no feminino, mas no masculino também. A gente teve casos recentes envolvendo as divisões de base.
Então, quer dizer, além dos casos frequentes nas divisões principais, é um problema que se espraia, né? E que não começa na divisão principal, né? E eu acho que, assim, como a coisa vai ganhando um pouco mais de visibilidade, casos que antes não eram noticiados, não eram registrados na súmula, não viravam um processo policial, eles estão se tornando. Então a gente acaba também ficando sabendo, né, desses casos que estão acontecendo nas divisões de base também, né? Então, E eu acho que é realmente o que o JP falou, que é importante que a gente não veja isso como um caso isolado, porque o racismo está enraizado na nossa sociedade e o futebol, historicamente, é um lugar que viabiliza esse tipo de violência. sim. E quando a gente estava apurando a matéria e vendo quem foi, que foi uma jogadora, pegou todo mundo de surpresa, porque a gente realmente não esperava. Porque poderia estar sendo ela, por mais que ela não seja uma pessoa negra, existem outros tipos de ofensas. Ela poderia estar sofrendo machismo. Hum. Né? Então, assim, é um lugar que viabiliza isso, o futebol, e ela, como atleta, deveria ter se colocado no lugar. Foi realmente chocante saber que era uma atleta de base. E não à toa a gente começou discutindo, né, essa questão. Acho que o jornalismo esportivo, historicamente, né, negligencia esses casos, trata eles como se eles não fossem da esfera do esporte, e eles são da esfera do esporte. Então, a gente precisa falar efetivamente e falar com uma certa, né, centralidade, inclusive, né, para que não aconteça coisas como, né, a gente viu recentemente o jogador, né, do Palmeiras passando por uma situação dessa, sai de campo ao invés da primeira pergunta, né, ser sobre isso, né, as questões são sobre outras coisas, como se aquilo ali não tivesse acontecido. Então vamos ver aí os desdobramentos, né, desse caso, mas, né, já temos uma decisão aí de uma punição para o Inter. Vamos passar agora para os jogos dos mineiros, Soraya. O América, como é que tá aí? Não venceu, né? Não conseguiu ganhar ainda. Pois é, Carol. Agora o América soma 2 empates e uma derrota nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. Nessa segunda rodada, o América perdeu em casa, lá na Independência, para o Palmeiras por 2-1. Os gols foram da Isadora e Amanda Gutierrez para o Palmeiras e da Duda Pimenta para o América. E antes do jogo, acho importante a gente falar sobre isso também, é que as jogadoras dos dois times seguraram a faixa em apoio às 4 atletas do América que denunciaram um assistente de arbitragem por assédio na rodada anterior. Nós conversamos sobre isso no podcast passado, no episódio passado do podcast, e é muito importante frisar de novo, a faixa dizia: respeito em campo, respeito na vida, assédio em lugar nenhum. Já na rodada seguinte, o América enfrentou o Bahia no Independência e aos 2 minutos do primeiro tempo, o Bahia abriu o placar com a Raíza. Aos 7 minutos, a goleira Yane do Bahia foi expulsa. E o América teve 60% de posse de bola, mas só conseguiu empatar aos 40 minutos do segundo tempo com a Duda Pimenta. O jogo ficou 1-1. Com os resultados, o América ocupa a 12ª posição na tabela e agora ele se prepara para enfrentar o 3B da Amazonas em Manaus, lá no dia 13 de abril. Vamos acompanhar aí, né, o desempenho do América. Então, Preocupante, né? Já jogou 2 partidas em casa, né? E não conseguiu ganhar, conseguiu empatar. Então, me vamos ver chama, aí. me chama a atenção o fato de ter 60% de posse de bola, Sim, com não uma jogadora a mais e não ter conseguido sair com a vitória, ter chegado ao empate somente aos 40 minutos. Então, assim, é um começo meio. Vamos dizer Tá que. devagar. Tá devagar, tá Tá, devagar. tá demorando pra engatar, se é que vai engatar, né? Esperamos que sim. Por outro lado, né, gente, o Cruzeiro tá de, né, De vento em vento e polpa. popa. É isso, na terceira rodada do Brasileiro, o Cruzeiro é um dos 4 times que ainda seguem invictos e um dos 3 que perderam os 100% aí nessa terceira rodada, junto com Corinthians e São Paulo, o adversário do Cruzeiro nessa rodada, todos com 7 pontos perderam os 100% de aproveitamento. Mas falando um pouco sobre a segunda rodada, o Cruzeiro ele visitou o Fluminense e conseguiu vencer fora de casa, ganhando o Fluminense, demonstrando muita força, demonstrando muita competitividade, né? O Cruzeiro que vem para tentar quiçá um título, mas com certeza as primeiras posições aí são a meta do clube, né? O clube que aqui em Minas, por exemplo, é o que tem o maior planejamento, que tem um mínimo de projeto, encabeçados aí pela nossa querida Bianca Brasil.
Sim, e vem de bons resultados, né, o E vem Cruzeiro de nos ótimos últimos resultados, anos. exatamente. O Cruzeiro vem assim, num projeto e tudo mais, não é o maior clube do Brasil, até porque a gente tem o Corinthians, que ofusca quase que todo mundo, mas assim, vem muito forte e o mais importante é que o Cruzeiro vem progredindo ano após ano, assim. Sim, sim. Não tem aqueles anos de exceção, aqueles anos de exceção e tudo mais. Demonstra um projeto competitivo. Esse jogo contra o Fluminense, os gols do Cruzeiro foram marcados pela Isabelle, pela Gabi Rodrigues e a Débora Sorriso acabou descontando para o Fluminense. E já no duelo contra o São Paulo, lá em Cotia, lá em São Paulo, o Cruzeiro saiu atrás do placar logo no comecinho, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, né? E um fato muito curioso é que ambos os gols foram marcados pela mesma pessoa, a Camilinha do São Paulo, ela marcou tanto para o São Paulo e ela também marcou contra o Cruzeiro. E agora, uma notícia muito ruim, né? Uma volta muito esperada que acabou com um final não tão feliz assim. A zagueira Vitória Calhau, ela retornou, né, nesse jogo. Felizmente ela voltou, ela teve uma lesão lá em janeiro, final do ano, ela operou em janeiro, uma cirurgia no joelho direito, ela teve uma ruptura do menisco medial, ela acabou ficando 2 meses fora, e esse era o jogo da volta dela. Porém, no lance, ela acabou torcendo, caiu em cima do joelho e ela acabou lesionando o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Essa é uma cirurgia grave, mas não é tão grave quanto as lesões de ligamento que a gente costuma ver, principalmente em atletas de futebol, né? A principal, que é a LCA, que é o ligamento cruzado anterior, que o atleta tem que ficar de 6 a 9 meses parado. Felizmente não é esse, mas ainda assim é um tratamento, é uma lesão muito grave. E o Cruzeiro acabou informando na terça-feira mesmo, dia 1, que eles seguirão um tratamento conservador, ou seja, ela não vai ter que passar por uma cirurgia de novo. Eles vão tentar um tratamento ali por fisioterapia e tudo mais, e ainda não estipularam uma data de retorno. Esses tratamentos conservadores, eles são meio que uma incógnita, principalmente no começo, que eles começam a ver ali como que o atleta vai reagir. Em alguns dos casos, eles fazem ali 1, 2 meses de fisioterapia e falam assim, pô, a gente vai ter que fazer cirurgia mesmo, porque o corpo dela não tá reagindo. Enfim, o Cruzeiro só volta a jogar o Brasileirão pós-data FIFA lá no dia 12 de abril, quando ele recebe o Juventude aqui em Minas Gerais. Então vamos esperar aí, né, assim, boa sorte para Calhau, né, que a recuperação dela, né, se dê, né, da melhor forma, que esse tratamento conservado, né, tenha resultados para evitar que ela passe por outra cirurgia. E vamos acompanhar aí os resultados do Cruzeiro, né, que realmente vem, né, temporada atrás de temporada, caminhando e sempre muito competitivo, né? E as primeiras rodadas estão demonstrando essa competitividade do time. Ainda sobre o Cruzeiro, a gente tem também aqui, né, uma notícia sobre a primeira venda de uma atleta mulher do futebol feminino do Cruzeiro, né, Soraya? Que aconteceu nessa última semana. Isso, o Cruzeiro anunciou na terça, dia 25, a venda da jogadora Rebeca, de 19 anos. Ela foi comprada pelo Houston Dash, dos Estados Unidos, por cerca de R$ 1 milhão. E o time celeste ficou com 10% dos direitos econômicos da volante. Agora ela está indo para os Estados Unidos, ela vai atuar na Nation Women's Soccer League, uma importante liga do futebol feminino. A Rebeca, ela foi formada na base do Fortaleza, e atua no Cruzeiro desde 2023. Ela fez 24 jogos com a camisa da Raposa e marcou 2 gols. Com a chegada, né, do Jonas Urias, que é o técnico, ela ganhou mais espaço na equipe, porque ele conhecia ela das categorias de base da seleção brasileira. Ela, inclusive, foi campeã sul-americana com as seleções sub-20 e sub-17. Então, desejamos muita sorte aí para a Rebeca na sua nova jornada. E temos aí a primeira venda do Cruzeiro no time feminino, um passo importante, né, para o crescimento do time, do projeto e para o futebol feminino. Sim, Mais um sinal de que tá dando certo o investimento, né? sim. Porque tá indo bem no brasileiro e a venda de atletas novos, assim, é muito importante pra construção e continuação do projeto do Cruzeiro. Sim, ainda mais se é a primeira venda, aparentemente, é a primeira venda para os times de exterior, né? Então, é algo bem importante Sinais mesmo. positivos, Sinais sim. positivos de que o projeto está indo bem, como o JP já disse, e que podemos esperar mais coisas que tá vendo aí.
É sinal que o futebol de fora, principalmente uma liga tão importante quanto a Liga Americana, tá olhando pra cá, né? E esse é um ótimo sinal. Eles estão começando a olhar pra gente porque a gente está começando a se organizar, a gente sabe que ainda falta muita coisa para que a gente consiga ter realmente uma liga organizada, uma liga competitiva. Assim, é meio difícil para a CBF, né? A gente sabe como que eles são, não conseguem organizar nada, mas assim, é sinal que os clubes estão conseguindo se organizar, os clubes estão conseguindo competir, estão conseguindo formar atletas também. A gente começou Sim. com aquele caso horrível, né, da formação, e aqui a gente tem um caso um pouco mais positivo da Sim. formação de uma atleta. E como que antes muitas dessas atletas saíam do Brasil sem serem vendidas pelos seus clubes de formação, né? Sim. Porque as formas de contrato eram tão precárias há pouco atrás que não tinha esse tipo de assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, é o Cruzeiro demonstrando que tem um projeto, né? Um projeto que inclui também essa formação, né? Da base e assim, né, a gente não vai comemorar a venda de uma jogadora, né, porque, enfim, perde a jogadora, mas ao mesmo tempo demonstra pouca maturidade, né, do Sim. clube e os investimentos que tem feito na categoria feminina. A gente termina aqui nosso primeiro já com mais notícias do futebol de mulheres. A gente está de volta agora para o nosso segundo bloco e a gente vai continuar falando de futebol de mulheres. Antes disso, vou pedir para vocês se apresentarem, vocês que sentaram aqui a primeira vez. Carol. Sim, oi, eu sou a Carol Freire, sou estudante de jornalismo do terceiro período e sou voluntária no Coletivo Marta. Olivia, por favor. Eu sou Olivia Pilar, sou doutoranda aqui no curso de comunicação da UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos continuar falando de futebol, de mulheres, porque hoje tá cheio de notícias aqui. Eh, Vamos falar um pouquinho então da convocação da seleção, né? Pelo Arthur Elias, Olivia. Conta pra gente aí um pouquinho. O técnico Arthur Elias, da seleção brasileira, ele divulgou a lista das 23 jogadoras convocadas para representar a seleção brasileira nos amistosos contra os Estados Unidos na próxima data FIFA, que em abril, né? Serão 2 jogos, um no dia 5 e outro no dia 8. Teve uma surpresa que foi a não convocação da Marta, que vem jogando muito bem no Orlando Pride. Mas o técnico Arthur Elias diz que faz mais sentido convocar ela nos amistosos de 26 a 3 de junho, porque a tendência é que os jogos sejam aqui no Brasil, assim. E entre as convocadas do Cruzeiro, teve 2 jogadoras convocadas, né? A goleira Camila Rodrigues e a zagueira Isa Haas, que vem se destacando na campanha que vocês falaram no bloco anterior, a campanha magnífica do Cruzeiro no Brasileirão. E fica aí a expectativa para ver como que a seleção vai se portar nesses amistosos. Nesse ano a gente tem Copa América em julho. E serão essa data FIFA e depois a data FIFA de 23 de maio, em preparação para a Copa América. Muito legal, né? Talvez ele guardando a Marta para ela jogar no Brasil, né? É, E que notícia ótima para o Cruzeiro, né, gente? A gente parece um programa só dedicado ao Cruzeiro, assim, mas é isso, né? o projeto está dando resultado, né? Sim. Assim, Eu vi que teve outra jogadora, só que a seleção colombiana, que também foi convocada, e eu fiquei, nossa, olha como o projeto do Cruzeiro tá tomando visibilidade. Estamos com jogadoras que estão chamando a atenção das suas seleções, eu achei isso magnífico. fizeram os outros times mineiros, né? Alô, Atlético. Pois é, né? Seguir os bons caminhos aí, né? Vamos falar também um pouco sobre esse novo acordo que foi fechado entre Globo e CBF para a transmissão do futebol feminino. Fala um pouco dos detalhes pra gente, Carol. Então, a Globo e a CBF selaram um novo acordo de transmissão das principais competições femininas e dos jogos da seleção. Então, o novo contrato ele tem vínculo até o final de 2027 e o acordo prevê a transmissão exclusiva dos amistosos da seleção, a Supercopa e o Brasileirão Série A. A previsão é de até 44 transmissões e 10 na TV Globo. Também está previsto na transmissão as semifinais e finais do Brasileirão Feminino Sub-20. Interessante, isso é uma novidade, né? Assim, a previsão de transmissão de categorias de base, né? Que antes não Sim. estava no contrato, assim. Vamos ver, né, gente? Assim, porque a Globo, ela comprou os direitos de transmissão, né? Do último período aí.
E ela transmitiu, acho que menos jogos do que assim, as pessoas estavam esperando que ela transmitisse, né? Ela transmitiu só os jogos, vamos dizer assim, das fases mais finais. Mas agora a gente está parecendo que, né, com essa transmissão de 2 jogos por rodada no Sport TV, pode ser que tenhamos uma visibilidade um pouco mais destacada, né? Porque Tomara. é preciso comprar os direitos e transmitir os Com jogos. certeza, só comprar Não não adianta adianta nada. só comprar os direitos. Sim. Mas é isso, né? Vamos ver também como é que vai ser essa transmissão das categorias de base. Eu achei Com certeza, é uma interessante novidade essa. bem boa. Bom, ainda sobre, né, o futebol de mulheres, uma notícia assim que é muito estranho, né? Que a gente fala do novo acordo, né? Pois é. Para transmissão, para visibilidade, e a notícia que segue aqui, né, do nosso bloco, é que a CBF conseguiu uma liminar para não cumprir o decreto de igualdade salarial entre homens e mulheres. Pois é, se por um lado o acordo com a Globo traz essa visibilidade para os jogos femininos, essa liminar foi terrível. Então, a 9ª Vara Federal do Distrito Federal aceitou o pedido da CBF para suspender a obrigação da divulgação de relatórios de igualdade salarial, conforme previsto em um decreto assinado pelo presidente Lula. Segundo as informações divulgadas pelo jornal O Globo, a CBF alegou que as normas extrapolam os limites da lei e trata de igualdade salarial entre homens e mulheres ao impor exigências que comprometeriam a privacidade empresarial e a livre concorrência. E aí, com essa decisão, a CBF e as suas filiais desobrigadas de divulgar relatórios em seus sites e nas redes sociais, além de não receberem penalidades previstas pelas normas questionadas. Mas, apesar dessa decisão, a União ainda pode recorrer à sentença, mas infelizmente eu acho difícil que mude. Acho É difícil que. aquele famoso caso, um passo pra frente e 2 pra trás. No caso da CBF, eu diria que é 5 pra 5 trás. pra trás, né? Sempre Todo mais pra dia, trás. 7-1, todo dia é um 7-1 contra a gente, no caso. Exatamente, é uma frase muito conhecida da Andréa Sade, ela fala bastante que é um jogo de 7-0 sempre ser mulher. Sim. E assim, é bem importante a gente ter acesso a essas informações também, para além da definição de que é necessário ter igualdade, tem uma questão aqui que é a divulgação desses Sim. dados, né, também. Que é uma coisa que assim, a gente que acompanha, por exemplo, os balancetes dos clubes, né, eu sempre tenho essa curiosidade de olhar, né, para o nível de investimento que tem sido feito no futebol de mulheres. E é uma dificuldade, porque os clubes não gostam de divulgar, né, os seus balanços do futebol feminino. E aí, particularmente no caso da CBF, né, não é sobre os clubes, eu acho que também dificulta para a gente saber as discrepâncias. Quer dizer, você não cumpre a regra e você também não quer divulgar Ninguém os dados, saiba. né? Então, enfim, realmente não é fácil, né, gente? Ser mulher no mundo do futebol e no mundo do futebol aí brasileiro. Vamos terminar o bloco falando de coisa boa, né? Porque fica difícil a nossa vida. A gente teve aí, né, uma conquista importante e diria, vou dizer, assim, né, é quase que o futsal feminino brasileiro né, sinônimo de vitórias e títulos, mas acabamos de conquistar mais uma Copa América, né, de futsal feminino no último domingo, não é isso, Soraya? Isso, no último domingo, dia 30, o Brasil conquistou a Copa América de Futsal Feminino pela 8ª vez, após ganhar de 3-0 da seleção argentina. Então foi um clássico, lá na Arena Sorocaba, em São Paulo. O jogo começou muito com a seleção argentina levando mais perigo, mas logo a seleção brasileira mostrou a superioridade e abriu o placar no primeiro tempo com o Vanim. No segundo tempo, a Natalinha segurou a vitória marcando 2 gols e completou a goleada. A Copa América de Futsal Feminino possui 9 edições e o Brasil foi campeão em 8 delas. Então, a única vez que a gente perdeu o título foi para outra equipe. A única vez que a gente perdeu o título para outra equipe foi lá em 2015, quando a Colômbia superou o Uruguai na final e levou o título. As seleções do Brasil e Argentina estão garantidas na Copa do Mundo da FIFA, que será realizado nas Filipinas do dia 21 de novembro a 7 de dezembro de 2025. Então fiquem ligados, porque é ainda esse ano.
Sim, muito legal. Se não me engano, é a primeira Copa do Mundo de futsal feminino, né? É, e o Brasil vai com esse retrospecto, né? Não tem crise, né, gente? É Sim, sempre importante. extremamente favorito. Eu É, assisti a semifinal e o Brasil, assim, dominou. é meio. Chega naquele nível até de não Fica ter. chato. Me Não lembrou um existem pouco. mais Uma rivais. hegemonia, não existe rivais, procura rivais. Me lembrou um pouco aquela coisa do futebol de areia, na época que o Brasil ganhava tudo, e também do Do futsal próprio futebol. É, masculino, né? sim. Assim, Da uma época de dominância Falcão. muito, muito, muito grande. Vamos ver, né, como é que vai ser aí, então, no final do ano. Temos essa competição. É, eu não acompanhava muito futsal, incrivelmente, porque eu fui atleta juvenil de futsal, tá, gente? Quando fiquei sabendo que era a primeira Copa do Mundo, né, que ia acontecer, é uma coisa também que a gente não para pensar, assim, né? Tá no âmbito daquelas coisas que as mulheres ainda não têm, mas que a gente não problematiza, A né? gente não Porque a percebe. gente não percebe porque o futsal tem visibilidade, né? Mas é isso. A gente vai ter aí a primeira Copa do Mundo de futsal feminina no final de 2025. O Brasil tá classificado, vindo de mais uma Copa América que foi vencida no último domingo. Acabamos agora o futebol. Acabamos com o futebol agora, senhora. Muitas Podemos notícias seguir. do futebol. Terminamos aqui nosso segundo bloco e a gente volta um pouco com mais notícias de outros esportes de mulheres. A gente volta agora para o nosso terceiro bloco. A gente vai falar sobre vôlei feminino, vôlei de praia, surf e handball, os resultados aí da última semana. A gente vai começar com o vôlei feminino. Minas e Praia jogaram, né, os seus primeiros jogos dos playoffs aí, né, Carol? Conta pra gente como é que foram os jogos. Isso aí, essa semana agora a gente teve os primeiros jogos das quartas de final da Superliga Feminina. E para começar falando dos times mineiros, o Minas, que enfrentou o Bauru na última sexta-feira, dia 28, conseguiu frear a equipe do Bauru, vencendo de 3-1. E ele segue tentando garantir a vaga para a semi, né? Porque como esses foram apenas os primeiros jogos, aí não tem nada definido. É sempre bom a gente lembrar que a competição segue, né? E o time mineiro abriu a partida, garantindo 2-0. Depois percebeu uma reação do time paulista, garantindo 7. E no último set, o Minas conseguiu manter e fechar a partida. E aí as parciais do jogo foram 25-19, 27-25, 22-25 e 25-21. Então, assim, um jogo bem apertado, não tem nada definido mesmo. E a próxima partida entre as duas equipes será na próxima quinta-feira, dia 3 de abril, às 9 horas da noite. Já o Praia enfrentou o Maringá e manteve o favoritismo, estando cada vez mais perto de chegar na semifinal. Depois de enfrentar o Maringá no último sábado, dia 29 de março, venceu também de 3-1. O time mineiro manteve a sua postura de líder, né? As parciais do jogo foram de 25-19, 23-25, 25-18 e 25-17. E o próximo jogo entre as duas equipes será na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, às 9 horas da noite, na Arena UTC em Uberlândia. E o jogo será transmitido pelo Sport TV 2. E aí foi o caso curioso, né, do que a gente comentou semana passada, que apesar deles serem líderes e terem poder de decidir onde jogar, o primeiro jogo eles decidiram jogar lá em Maringá, né? Então agora, esse segundo jogo, eles já estão com essa vantagem de ter ganhado o primeiro, e ainda vão jogar em casa, então é uma vantagem maior, né? Então, vamos ficar atento aí para ver o que vai rolar. E aí, agora falando dos outros times que também estão nas quartas, né? O Bauru enfrentou o Fluminense e foi o único jogo que não foi por 3-1, né? Ele venceu o Fluminense por 3-0 na última sexta-feira, dia 28 de março, com parciais de 25-15, 25-14 e 25-16. Então, a equipe paulista segue tentando essa vaga e o próximo confronto vai ser no dia 3 de abril, quinta-feira, às 18 horas. Já os times do Osasco e Flamengo se enfrentaram também, né, tentando uma vaga pela semi, com parciais de 22-25, 25-20, 25-17 e 25-16. O Osasco abriu uma vantagem. E aí, o próximo jogo entre as duas equipes será no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, às 9 horas da noite.
Então temos a segunda rodada das quartas, né, o segundo Exatamente. jogo das quartas, nos próximos dias. Semana que vem, talvez a gente tenha um quadro um pouco mais claro de como que as coisas vão se encaminhar aí, quem que deve, né, ou tem mais chances de se classificar Exato, para as semifinais. por mais que já tenham tido essas vitórias, né? Tiveram jogos bem apertados, então ainda tem mais um jogo essa semana, né? E se necessário, ainda mais um. Então a gente não pode dizer que tá nada garantido, né? Muito legal, vamos acompanhar aí então, né, a gente aqui em Minas, acompanhar a praia em Minas, né? Quem sabe, né, termos aí novamente, né? O mineiro ele acompanha o vôlei, né, gente? Com uma satisfação, enfim. Vamos lá, vamos continuar falando de vôlei, mas agora falar um pouco de vôlei de praia. A gente teve, né, a estreia da Carol Solberg e da Rebeca como duplas e já ganharam, né, uma etapa do circuito mundial, não é isso, Lalu Moura? Sim, e se a gente fica feliz com o vôlei mineiro, o brasileiro fica feliz com o É, vôlei de praia, né? Assim, a sim. gente tem um histórico muito bom e tá vindo aí uma dupla brasileira com muito potencial, que é a Carol Sobel e a Rebeca, que conquistaram o ouro nesse domingo, dia 30, na etapa do México, no circuito mundial de praia. 2 sets a 0, parciais de 21-13 e 21-17. Elas venceram as americanas, Cannon e Kraft. A dupla, ela se formou em novembro, né? É nova e tem o objetivo de chegar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. E foi a primeira conquista no circuito mundial delas, né? Até porque é uma recente. Mas as atuais campeãs olímpicas, né, a Duda e a Ana Patrícia, não foram muito bem e foram eliminadas na 12ª rodada. A partida começou com um avanço brasileiro, né, sobre a Carol Solberg e a Rebeca. Começou com um avanço brasileiro e foi seguido por um empate americano, o que demonstrou um equilíbrio na partida, foi uma partida muito emocionante e a partir dessa disputa acirrada, a vantagem da Carol e da Rebeca chegou a ser de 7 pontos. E foi com a ajuda de 8 erros das adversárias. Ela terminou a partida sendo a melhor pontuadora, a Rebeca, a pontuadora por saques, com 17 pontos no total. Então foi um domínio muito grande dela. E elas deram uma entrevista falando que estava muito feliz por ter ganhado um título, por ser o primeiro internacional, e que focadas para as próximas etapas, focando para as Olimpíadas de 2028. Tomara que a gente venha com uma outra dupla forte aí, porque foi só orgulho pra gente nas Olimpíadas, né? Muito legal, né? E aí, assim, é uma dupla cujo plano, né, é esse ciclo olímpico, né? Então elas estão começando, né, esse novo ciclo olímpico e tem tudo, enfim, para a gente chegar em Los Angeles, né, com chances como sempre, né? E não tem Assim, como não criar expectativa, porque é muito recente, novembro, logo ali, né? sim, E ver a sintonia delas na sim, quadra é muito potencial mesmo. Tomara sim. que continue assim. Muito legal. Vamos falar um pouco agora de surf. Tivemos uma notícia um pouco inesperada, pelo menos minha, assim, né? Da Tati Weston Webb, que anunciou que vai fazer uma pausa na carreira para tratar da saúde mental, né? Conta pra gente, Soraya, os detalhes. Então, é uma notícia triste, mas é necessária. A Tati, ela publicou nessa última quinta-feira, no dia 27, um vídeo nas suas redes sociais, dizendo que iria se afastar de todas as competições de surf até o final desse ano, até 2025, para poder cuidar da sua saúde mental. Nesse vídeo, ela compartilhou e explicou que após dois ciclos olímpicos, que quase 10 anos no circuito mundial, ela não perdeu nenhuma etapa. Então, assim, ela foi em todas as competições mesmo. Ela começou a sentir um desgaste emocional e um desgaste físico. E ela, ano passado, é meio inesperado que ano passado a Tati conquistou prata nos Jogos Olímpicos, né? Sim. E foi a primeira prata para o surf feminino do país. Então, a gente pensa, nossa, a atleta tá no auge, mas ela compartilhou com a gente que com a sua psicóloga, durante as sessões, ela identificou alguns sinais que levou com que ela quisesse priorizar a sua saúde mental e está certíssima. Esses sinais poderiam levar para um diagnóstico de burnout. Para quem não sabe, burnout é uma síndrome que é caracterizada pela exaustão física, mental e emocional e é resultado dessa exposição prolongada ao estresse. Acomete muitos atletas, mas não só os atletas, né?
pessoas que estão ali dentro de ambientes que exigem que dão muita pressão, que exigem muito resultados, acabam sendo acometidas por essa síndrome. É algo importante e que deve ser levado a sério. E a Tati, ela enfatizou a importância de falar sobre a saúde mental, principalmente dentro do esporte, e, abre aspas, mostrar vulnerabilidade não nos torna menos fortes. Pelo contrário, nos torna mais humanos e mais conectados. E aí, no fim do vídeo, ela falou, ela tem 28 anos, então a Tati é super nova, que a pausa não é um fim, mas é um recomeço, e que ela sabe que com o apoio de todos, ela vai voltar ao mar muito mais forte. É isso aí, né? A gente tem visto, né, os atletas de diversas modalidades falarem sobre questões de saúde mental, né? Acho que as mulheres tiveram um protagonismo nisso também, Sim. né? Com a Simone Biles, que eu acho que né? E também a Naomi Osaka do tênis, são duas que, né, mais ou menos na mesma época, compartilharam, né, as questões que elas estavam enfrentando, fizeram pausas nas carreiras. E agora é a Tati, né? Torcer para ela, né? Aproveitar um pouco também a vida, Sim. né, gente? 10 anos direto. O esporte, ele, né, exige muito dos atletas. E às vezes é preciso, né, fazer uma Sim, pausa. eu ia falar, não sei vocês, mas eu acho muito bacana quando os atletas se abrem, assim, sobre saúde mental, porque é um assunto muito sério, que é muito banalizado, e vindo de atletas onde a gente tá convencionado a enxergar como pessoas que não sofrem, que não são humanas, que têm superpoderes. Exatamente. Então, assim, ver essas pessoas trazendo um assunto tão importante como esse é muito legal, né? É triste que elas estejam passando por isso e serve para as pessoas verem, né? Porque qualquer um pode passar por isso mesmo. Porque você falou aí da Naomi e da Simone Biles. E você falou da Tati, que todas elas vieram de momentos muito bons na carreira, que aparentemente não teria o porquê estar sofrendo por problemas de saúde mental. E as três fizeram pausas na carreira, mesmo estando bem, no auge. como Sim. se fosse O o que mostra auge. que pode acontecer com qualquer um. E todo mundo tem o direito de pedir ajuda, todo mundo tem o direito de parar, porque é de fato uma doença. Conseguem ver, mas é uma doença. Exato, atletas não são intocáveis, atletas sentem como a gente, como qualquer outro ser humano, e falar sobre isso, como é muito importante falar sobre isso e trazer isso para o público também, pra gente parar de ter essa visão errônea de que são super pessoas, super seres humanos que não sentem nada, sentem sim, e muita tranquilidade pra Tati nesse período, a gente deseja que ela se recupere, que fique com o mental tranquilo, com o físico tranquilo também, pra voltar ainda mais forte, como ela mesma disse. Sim. Tomara que ela realmente consiga aí descansar, né? Muito jovem, em breve ela tá de volta e a gente vai continuar acompanhando ela quando ela voltar. Vamos falar aí agora um pouco de handball. A gente não é uma modalidade que a gente fala tanto, né? Sim. Mas merece mais visibilidade. Eu sou como uma das muitas mulheres que jogaram handball, Também joguei no ensino médio. né? Eu Da também Sim, é um era esporte muito legal péssima, de jogar. deixei pra quem sabia fazer. É daquelas modalidades muito praticadas, né? Sim, Na é forte aqui vida. no Brasil, né? Mas não tão, né? Não tem Sim, mas tanta é popular, mas sim, Mas fala pra popular gente, na Malu. prática. A gente teve as finais, né, da Supercopa do Brasil de handball feminino. Conta pra gente como que foi. Sim, as jogadoras do Pinheiros conquistaram a primeira edição da Supercopa do Brasil de handball nesse domingo, dia 30, em Brasília. A equipe venceu o Clube Português de Pernambuco em uma final que foi muito emocionante, repetindo o jogo da final da Liga Nacional de 2024. O jogo começou tenso para ambas as equipes, assim, mas aos 2 minutos o placar foi inaugurado e não parou mais. Aí abriu a porteira. O Pinheiros, aproveitando de alguns erros do adversário, fechou a primeira etapa em 13-10. Mas como esperado para a final, o jogo logo se equilibrou. No segundo tempo, o Português reagiu e chegou a empatar em 18-18, um jogo muito acirrado, e a pressão pernambucana continuou forte em cima das paulistas e tiveram a chance de empatar nos últimos 30 segundos, para segurar a emoção mesmo, mas acabaram desperdiçando e fizeram a jogada errada. E com isso, o Pinheiros garantiu a vitória por 22-21 e levou o título inédito para São Paulo. A Lorena Silva ela foi eleita a craque da partida, mas é muito legal ver uma final com um jogo acirrado assim, né? Sim. 30 segundos, Sim, elas super empataram, tinham acirrado. 30 segundos, a bola pro Português. Elas, assim, teve uma infelicidade, a Carol, nesse lance, acabou se contundindo, saiu, né, lesionada,
E aí, mas imagina o torcedor do Pinheiros, pelo amor de Deus. 30 segundos pra poder você se sagrar campeão e tendo que, meu Deus do céu, mais um ataque pro português. Então, assim, imagina a tensão. Foi um jogo emocionante. Sim. A gente falou do jogo da final da Liga Nacional do ano passado, Sim. né? E agora mais uma disputa aí, né, entre Pinheiros e Português lá de Pernambuco. Muito bom, gente. Terminamos aqui então o nosso terceiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o tênis no último bloco do MartaCast. Tchau. Estamos de volta para o nosso último bloco. A gente vai falar agora de tênis. Tem várias coisas acontecendo no circuito feminino. A primeira notícia é sobre as mudanças, né? Na equipe da Bia Haddad, principal tenista brasileira no circuito. Conta pra gente um pouco, Carol, quais mudanças aí que aconteceram, né? Foram anunciadas na última semana. Então, a Bia, ela dispensou o técnico francês Maxime Choutakian em apenas 4 meses, né, de parceria. E aí o anúncio foi feito pelas redes sociais e o Rafael segue como o técnico principal dela, mas surpreendeu um pouco essa dispensa pelo tempo, né? Foram só 4 meses. E além do técnico, a Bia também não conta mais com a psicóloga Carla Di Pierro em sua equipe. O anúncio foi feito nessa segunda-feira, dia 31, e ela estava no time da Bia há 10 anos, exatamente, né? Exatamente. Então, a Di Pierro, ela é vinculada ao Comitê Olímpico do Brasil e ela confirmou o fim da parceria numa nota e aproveitou para desejar sucesso à tenista. E a Bia não teve, né, um início de temporada muito bom. De 7 estreias até então, a Bia caiu em 5 em jogos que foram pouco disputados e sem brilho. Então, às vezes também pode ter sido por isso a decisão dela de dispensar o treinador, né? Porque talvez ela ache que isso tenha alguma influência. E a Bia foi convocada para defender o Brasil nos confrontos contra a República Tcheca e a Espanha no Billie Jean King Cup entre 10 e 12 de abril. Depois ela vai jogar o WTA 500 de Stuttgart e o WTA 1000 de Madrid e de Roma, todos em quadras de saibro. Eu acho bem interessante esse movimento. Parece que a Bia tá procurando um fato novo, né? A gente tá olhando pra ela meio apática, não tá conseguindo competir muito. E ela muda. Eu lembro até que a gente noticiou aqui que ela veio com um treinador, ex-treinador da número 1 do mundo. Aí com a psicóloga dela que já tava há muito tempo. E aí ela do nada muda tudo agora assim. Parece que ela também tá muito incomodada, né? Por um Sim. lado, isso é muito bom, né? Olhar pra ela e perceber que ela não tá feliz com o que tá acontecendo, obviamente. Reagindo de alguma forma. E ela tá né? tentando reagir, mas por outro lado também, sei lá, mostra um pouco de falha no planejamento, assim, porque você contratar um treinador e demitir depois de 4 meses, é você assumir que a culpa é sua também, né? Assim, a Bia não é uma tenista que, historicamente, desfaz relações de pouco tempo. É uma Prova disso é a novidade. psicóloga dela, né? Sim, 10 e o anos. técnico também que tá, Muito assim, o tempo. técnico principal tá há muitos anos. O Maxime foi, né, integrado, vamos dizer assim, à equipe dela no final do ano passado. E assim, eu acho que realmente vem dos resultados, assim, né? Eu entendo que, como os resultados foram muito ruins, ela tá tentando, né, mudar aquilo que aconteceu de diferente nos últimos meses, assim, né? E talvez alguma coisa ali do dia a dia, não sei, E né? foi um anúncio meio estranho dele, assim, né? Não foi ela, não foi É, ele. e foi de um jeito irônico até, né? Foi de um Assim, jeito meio irônico, ele abriu meio que um open to work ali no LinkedIn, ele falou Sim. assim, eu não tô mais no Me story do contratem, né? LinkedIn. Estou desempregado, me contratem. contratem, tipo assim, tô aberto pra novos. Muito estranho. Diferente da psicóloga, que já foi, assim, numa nota super educada. Sim. Agradeceu o tempo que passou com a Bia, desejou boa Desejou sorte pra sucesso. ela. Assim, Não foi uma fase de adaptação que não rolou isso, né? E pra ele também não. vamos ver, né? Tipo assim, cenas dos próximos capítulos. Em uma hora ou Sim. outra a gente vai acabar sabendo se teve alguma crise no relacionamento deles aí. Sim. Mas até o momento ninguém sabe de nada. Sim. Assim, a gente estava falando no terceiro bloco, né, da Tati Weston Webb, e a Bia sempre fala muito bem da Carla de Pierro, assim, Ela tem uma boa reputação, né? ela tem uma Não só boa com a Bia. reputação, e a Bia sempre mencionou, né, o A nome dela, importância. assim, normalmente mesmo em entrevistas, toda vez que ela passava por situações difíceis e tudo.
Então eu tenho a impressão que é uma tentativa mesmo dela lidar com as questões, né, assim, depois dessas derrotas, ela deu uma entrevista importante pra ESPN, em que ela reconhece que a questão é mais emocional do que técnica. Ela falou que ela tem, assim, né, treinado com várias tenistas do top 20, top 30, e que no treino ela tem ganho vários sets dessas tenistas, e que realmente na hora do jogo ela não tem entregado, assim. Então tem uma questão emocional, né, a gente falou um pouco disso, Sim. né, Malu, na semana passada, e ela tá tentando, né, enfim, Tá tentando sair da zona de conforto dela, né? É, 10 anos com a mesma sim, psicóloga e tudo sim, mais. Então, assim, vamos boa ver se sorte. gera evolução, né, agora, ver o que vai acontecer. sim, Tomara que a Bia se encontre, né, com uma nova equipe que ajude ela a evoluir cada vez mais. Mas do ano passado também foi bem parecido, né? A Bia começou, demorou a pegar no tranco, e aí no sim, final do ano, no segundo semestre, ela alavancou, começou a ir muito melhor nos torneios. Bom, sim. esperamos que aconteça de novo. Sim, é isso. 2024 ela teve um primeiro semestre, né, bem difícil, não à toa. Ela agora, né, mesmo com todas essas derrotas, ela não caiu exatamente no ranking, ela continua mais ou menos ali onde ela estava, dentro do top 20, 17, 17, 18, já tá em 16. ela é Ela, 17ª atualmente. ela vai mudando ali um pouquinho a cada semana de acordo com os novos torneios, né, e as pontuações que vão entrando. Mas como ela não teve um primeiro semestre de 2024 excelente, o fato de que ela não, né, assim, não tá jogando bem agora, não tá tão problemático, porque os pontos dela no ranking vêm sobremaneira dos torneios do segundo semestre, né. Então vamos torcer para agora, né, as coisas caminharem e ela encontrar, né, o caminho aí, nos torneios de saibro, assim, né. Alguma coisa vai mudar, né? Esperamos que para positivo. É isso. Vamos falar agora um pouquinho do WTA de Bogotá, que tá rolando essa semana, Malu? Sim. Então, segunda melhor brasileira do ranking, a Laura Pigossi, ela estreou contra a alemã Laura Siegemund, que é a parceira rotineira de dupla da Bia, né? Sim. É, é o único torneio de elite do circuito realizado na América do Sul, que é Sim. esse de Bogotá, na Colômbia. E as chuvas atrapalharam um pouco a estreia da Laura, das Lauras, que tinha o jogo da chave principal do torneio e atrasou para começar e posteriormente foi interrompida. A alemã, que é a quinta cabeça de chave do torneio, ela liderou o primeiro set por 5-2, estava jogando muito bem, e após 48 minutos de confronto, encerrou a partida. O duelo, ele tinha previsão para voltar hoje, quarta-feira, terça-feira, dia 1 de abril, e foi transmitido no Disney Plus, e a Laura ganhou por. Acabou de acabar, né? Sim, acabou de acabar por 2-1. Ela virou o jogo. O primeiro terminou em 6-3 e os dois próximos sets ficaram 6-1 para Laura. Gostamos muito dessa virada, né? Foi uma Gostamos. chuva que foi muito boa pra gente. É um torneio que é conhecido por ser muito físico, né? Por causa da altitude de Bogotá, por causa do saibro. Teve a chuva, né? A quadra provavelmente ficou mais pesada. E a Laura conseguiu se sair bem. Sim. Esse confronto entre a Pigossi e a alemã, ele é inédito no circuito. E essa vitória em Bogotá já vale 30 pontos no ranking da WTA. E essa foi a quinta participação da Laura na WTA de Bogotá e é a terceira na chave principal. Ela foi finalista na edição de 2022 e chegou às quartas no ano seguinte. Já na temporada passada, ela acabou caindo na segunda rodada. Ótima vitória da Sim, Laura, né? muito importante porque essa alemã ela é boa, muito boa. Sim, a Laura Sigmund é ótima jogadora. Eu não tava crendo muito, A assim, gente né? viu O o primeiro set, né? foi Pensou que... meio. E a Sigmund é uma jogadora também com um físico muito bom, assim, Sim, ela é então forte. Tem um mental bom. tem um mental bom. Acho que vem do nome, né? Sim. Mas que bom, ótimas notícias aí, né, vindas de Bogotá. E sobre as duplas, Malu? Sim, o Brasil ele vai ter jogadoras na chave de duplas, nas quadras de saibro da Colômbia. A carioca Ingrid Martins, ela joga ao lado da argentina Júlia Riera, que enquanto a paulista Laura Pigossi terá como parceira a romena Irina Bara. Elas estão em lados opostos da chave. E o jogo também foi adiado por conta das chuvas. Eles devem acontecer na quarta-feira, dia 2 de abril.
E, a princípio, a Ingrid ela jogaria com a norte-americana Sabrina Santamaria, mas ela acabou machucando, né? Acabou tendo uma lesão e não vai jogar. Então, ela estreia ao lado da Riera, que contra as convidadas colombianas, a Mariana Isabel e a Maria José. E os jogos, como eu falei, né? Os jogos são muito físicos, né? Então, vamos ver como elas vão se sair. E o jogo de dupla das brasileiras provavelmente vai acontecer amanhã, quarta-feira, não antes do meio-dia. Quarta-feira, dia 2. Quarta-feira, dia 2, Quarta-feira, isso dia mesmo. 2 de abril. E a Carol Meligeni acabou eliminada, né, JP, no qualificatório desse mesmo torneio, né? Conta pra gente um pouco como foi. Infelizmente, a Carolzinha acabou sendo eliminada. Ela que vem de um ano bom, né? Um ano positivo ali em janeiro, ela foi campeã do ITF W35 de Buenos Aires, o maior título da carreira dela. E, infelizmente, ela acabou sendo eliminada na segunda rodada de qualificação para o WTA 250 de Bogotá. Ela jogou contra a croata Lea Boskovic. Ela acabou perdendo por 2-1, parciais 7-5, 4-6 e 6-0. Foi uma partida muito grande, durou quase 2 horas e meia. Então, assim, bem cansativa, quadra de saibro. Então, assim, teve que ter bastante resistência, mas infelizmente ela não conseguiu ganhar. Mas com a participação, ela conseguiu 12 pontos no ranking da WTA, o que é muito positivo, né? Muito bom para ela. Ela que anseia voltar a participar dos Grand Slams, voltar a participar dos campeonatos de WTA. Vale lembrar que essa foi a terceira vez dela no torneio, então assim, ela tá começando, é um torneio ainda novo para ela. Esperamos, né, que ela aprenda, consiga, com meio de experiência nos próximos torneios, conseguir avançar um pouco mais. Ela que já em 2023, ela já passou pelas 2 rodadas e acabou vencendo na estreia da chave principal. Então, assim, toda a torcida para Carol vai disputar ainda muitos torneios, né, que isso não abale ela e que ela lute para conseguir participar desses torneios maiores. Sim. Carol vem de uma boa temporada, né? Ela mudou para a Argentina no final do ano passado, ela agora treina na Argentina e vem dando resultados aí, né? Sim, 18 vitórias e 9 derrotas em quadras exclusivas de saibro, Sim, que a gente sabe que não é fácil. sim. Não, nada fácil. E vamos para uma última notícia do tênis aqui, né? Com a Malu, vamos falar da Vitória Barros, né? Sim, ela é um prodígio. Uma Uma promessa, promessa né? do tênis feminino. Ela que é a número 40 do ranking juvenil, né? Ela tem só 15 anos e ela marcou o retorno dela nas competições com um difícil triunfo, né? Na estreia dela, ela, cabeça de chave 2, enfrentou uma batalha de 2 horas e 20 para superar de virada a norte-americana Wellens Niemann, que é 70 do ranking. Mas também tem 15 anos, com parciais de 1-6, 6-3 e 7-5. Saiu muito bem, né? Começou Sim, sim, um set bem abalado, assim, mas saiu muito bem dele. O que é muito importante, mostra uma consciência mental mais formada. E virar uma partida no Sim. saibro também é sempre mais difícil, né? Exige muito mais É, resistência. exigiu A muita. estreia, Sim, né? exatamente. Ela começou atrás, né? Encontrou forças para reverter o jogo e agora ela avança para as oitavas de final. A data do próximo desafio vai ser confirmada pela organização. E com esse resultado da estreia, a Vitória ela garantiu 30 pontos no ranking. Só que ela vai descartar 60 pontos e só vai começar a somar definitivamente caso alcance as semifinais do torneio. As semifinais do torneio. Já na chave de duplas, ela não foi muito bem. Ela fazia parceria com a alemã Mariella Tam e não teve o mesmo sucesso. Elas foram eliminadas na primeira rodada de 6-2, 6-4 contra a sueca Iva Marinkovic e a tcheca Denisa Zoldakova. Desculpe se eu falei o nome de errado de algumas, mas a gente faz o possível. É isso aí, a Vitória enfim, uma jogadora incrível, assim, né? Tá jogando esse torneio ITFJ 200 de Capdale. Ela que vem de bons resultados, né? Vem de bons resultados. Na temporada passada, ela foi muito bem. Sim, entrou pro ranking da WTA, né? Ainda no juvenil, mas pontuou, né? Tem algumas regras para que as atletas juvenis pontuem na WTA e entrem efetivamente pro ranking profissional. Ela é uma dessas atletas que entrou. E é isso, é uma jogadora que treina na França, ela mora na França, né? E tem tudo para brilhar aí nos próximos anos. Nos blocos do semestre passado a gente falou sobre o frisson do João Fonseca, né? Como tá todo mundo de olho nele e tem que estar mesmo porque é um talento, né?
a Vitória é a mesma Sim, coisa, sim. né? Se estamos de olho no João Fonseca, temos que estar de olho na Vitória Barros também. Também, ela junto com a Naná, né, que é a Sim. outra Vitória também, são duas promessas aí do tênis feminino. É isso, gente. A gente termina por aqui o nosso quarto bloco e o episódio dessa semana do MartaCast. A gente se vê na semana que vem. Até Gente, Tchau, gente.